Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Sandra. Gratidão ao Senhor, aleluias, por mais esse momento. Uns minutos eu sempre digo abençoado que o Senhor nos preparou para junto nós estar aqui buscando esse Deus, orando junto, refletindo na palavra, que é o mais importante na nossa vida, irmãos. Muitos podem colocar muitas prioridades, mas a maior prioridade para nós é buscar ao Senhor, é ter a presença do Senhor sobre a nossa vida, aleluias. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever, né? Deixa aí ativado o sininho das notificações, né? Para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube venha notificar vocês. Deixe também o seu like e vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar com nossos amigos, com familiares, que vivemos num mundo onde a falta de paz, de amor, ela tá tão assim, de uma forma exagerada, irmãos, que milhares e milhares de vidas, né, anseiam pela palavra do Senhor. Então vamos compartilhar e vamos, né, pregar o evangelho, vamos fazer cada um a nossa parte e ganhar almas para o reino de Deus. Aleluias. E a palavra qual o Senhor me deu se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, e nos versículos 44, 45 e 46, que diz assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluias! Aqui, irmãos, nós vemos nessa passagem uma grande obra do Senhor, um grande milagre, um sinal de maravilha assim tremendo. Israel estava passando, irmãos, por um período terrível. Há mais de 3 anos não se via uma gota de orvalho sobre a terra, não se via uma gota de chuva, nada. Agora imagine, às vezes nós ficamos assim alguns meses sem chuva, vê como que fica, né? Começa a ver a seca, dá até um nervoso. Agora imagine anos sem chuva, sem uma gota de orvalho. Que situação, né? Os rios secando, os poços secando, os animais sem ter pastagens, as pessoas sem poder plantar, né? Porque a terra, imagino, virou uma terra árida, né? Sem vida, né? Tudo isso por quê, irmãos? Por causa do pecado de Israel, por causa da afronta do rei Acabe contra o Senhor, né? Que a palavra de Deus diz que ele foi pior que os outros reis, que já eram maus diante do Senhor, ele conseguiu ainda ser pior, né? Ele afrontou o Senhor de diversas maneiras, e o Senhor ainda sempre falando com ele, né, na sua infinita misericórdia, usando Elias, falando com ele, e mesmo assim, porque ele achava que nada ia acontecer, se não tinha acontecido, ainda não iria acontecer nada. Até que o momento, né, chegou a seca e veio junto um tempo de muita miséria, né? O povo, a palavra de Deus diz que ao longe ouvia-se o clamor do povo, porque era um desespero, não tinha o que fazer, não tinha como plantar, não tinha colheita de nada, os animais todos morrendo. Imagine a situação que estava, irmãos, por causa do pecado. Irmãos, é dessa forma que muitas das vezes o inimigo age. Assim como ele cegou o rei Acabe, ele também muitas das vezes ele cega a pessoa de uma tal forma que a pessoa acha ali que nada vai acontecer. Ela está no pecado, ela continua naquela vida, porque passou 1 ano, 2,
E ali o Senhor, muitas das vezes, também alerta, fala, e a pessoa faz pouco, né? Como a gente ouve muito, mas e aqueles que estão dentro da igreja? Isso é o que a gente mais ouve, né? Eu falo que essa é uma desculpa que eu falo, já nem cola mais. Por quê? Primeiramente, se eu estou na presença do Senhor, buscando ao Senhor, eu não vou olhar para esse ou aquele dentro da igreja, eu tenho que olhar para a minha vida, como está a minha vida diante do Senhor, né? E ali o rei Acabe afrontando o Senhor de uma forma, e assim da mesma forma é todo aquele que se recusa a ouvir a voz do Senhor. Porque Acabe conhecia os mandamentos, ele sabia tudo o que era abominação ao Senhor, e ele fazia tudo isso. Então isso era uma afronta contra o Senhor. Então assim, irmãos, é todo aquele que conhece a palavra, mas insiste em viver a vida no pecado. Por passar 1, 2 anos e vai o tempo passando, acha que não vai acontecer nada. Mas se engana, porque com Deus ninguém brinca, ninguém zomba, ninguém afronta o Senhor. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é a justiça. Assim foi com todos aqueles que afrontaram o Senhor. E por que muitas das vezes nós achamos que conosco vai ser diferente? Então nesse momento o Senhor diz para você, se você abandonou os caminhos do Senhor, você tem vivido tempos de angústia, porque Acabe vivia tempos de angústia, em consequência, as afrontas, por ter se afastado do Senhor. Ele vivia um reinado de miséria, né? Talvez você está vivendo aí um tempo de angústia, uma miséria espiritual, você não tem força de buscar ao Senhor, mas você também não procura se esforçar em nada. Mas o Senhor diz hoje para você, deixa tudo isso e volte para o Senhor, volte para a casa do Senhor, volte a viver na presença do Senhor, porque não é a sua força, não vai ser pelo seu querer a sua força, mas é pela força do Espírito Santo. É Ele que nos sustenta, né? É Ele que nos dá força para caminhar, porque de nós, muitas das vezes, jamais vamos conseguir, porque a nossa carne vai sempre se inclinar para os prazeres desse mundo, para as coisas desse mundo, né? Para a vida que esse mundo oferece, mas não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Não seja como Acabe, né? Na teimosia, achando que ele era um rei, aquilo não iria acontecer, e chegou o tempo da miséria na vida dele. Porque, irmãos, é assim com todo aquele que teima em fugir da presença do Senhor, que teima em viver uma vida longe dos mandamentos, longe da palavra de Deus. A hora chega, né? Ali a hora chegou para Acabe, e ele via o seu povo sofrendo. Quantas das vezes, irmãos, né, famílias a gente vê passando pela consequência do pecado de uma vida, né? Irmão, mas Deus não vai permitir isso. Mas se eu faço algo para prejudicar minha vida, eu vou sofrer, todos aqueles que me amam também vão sofrer. Se eu faço algo que vai prejudicar minha vida, eu vou estar prejudicando todos aqueles que eu amo também. É assim, irmãos, o pecado na nossa vida. Muitas das vezes, quantas famílias, né? Ali, Acabe, ele tinha que ser um exemplo para aquele povo. E ele, como ele fazia tudo ao contrário, ele trouxe somente miséria para Israel. E o pecado, ele entra de uma forma, e quando ele entra, ele leva com ele a miséria, ele leva com ele o desânimo, ele leva com ele, né, tudo aquilo que vai destruir, né? Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele não vai chegar de uma vez assustando, mas é aos poucos. E quando vê, a pessoa está totalmente enrolada ali numa situação que é muito difícil de sair.
Mas hoje o Senhor diz para você, seja qual for essa situação que você está vivendo, Ele pode mudar tudo isso, né? Basta você voltar e se entregar para Ele, porque Ele te chama, porque Ele ama você, Ele ama a sua vida, aleluias, Ele quer salvar a sua família. Então, desperta para o chamado de Deus que Ele tem na sua vida. Não seja como Acabe, achando que ele ia levar tudo aquilo e não ia ter uma consequência, porque todo pecado gera uma consequência. E muitas das vezes essa consequência, ela vai afetar a sua família, ela vai afetar a sua vida, ela vai afetar a sua saúde, porque como diz a palavra, um abismo, ele vai chamando outro abismo. E quando vê a pessoa e a família está ali numa situação difícil, a falar, irmã, mas todos nós pecamos. Irmão, todos nós pecamos. Sim, todo dia se nós for pedir perdão, nós temos algo para pedir perdão para o Senhor. Mas irmãos, é diferente de nós abandonar os caminhos do Senhor, entrar por uma vida de erro, né? É diferente. Eu estou nos caminhos do Senhor, né? Então, ali, claro que eu vou ter os meus momentos de erro, de falha, todos os dias, a todos os momentos, mas eu estou na presença do Senhor, então a gente vai clamar, pedir a misericórdia. É diferente de você abandonar os caminhos do Senhor, se envolver com uma vida que não é o que Deus tem para você e teimar naquilo, que era o que Acabe estava fazendo. Deus não queria o seu povo na idolatria e ele pôs o povo na idolatria. Deus não queria que ele se casasse com mulheres estranhas. Ele se casou com a rainha Jezabel, né? Então, com isso ele trouxe para o reino de Israel todo aquele pecado e através desse pecado entrou essa miséria. E aqui, irmãos, nós vemos um momento de grande milagre, né? Uma obra. Ali, Deus, na sua infinita misericórdia, usou Elias e ele falou para o moço dele, vai lá e vê o que vê sobre o mar. E o moço ia, não vejo nada, estava um dia como o outro, imagina o sol escaldante, aquela seca, não vejo nada, vai outra vez, ele voltava, ainda não vi nada, até que da 7ª vez ele foi e falou, eu vejo uma nuvem, né? Parece a mão de um homem. Então imagino que era uma nuvem bem pequenininha, que vamos falar que não significaria nada, né? Para quem visse, falasse no meio dessa seca, uma nuvem desse tamanho não vai fazer diferença. Mas ali eram as mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando o moço falou isso, Elias disse, vai lá e avisa Acabe, porque vem uma grande chuva. E ali veio uma grande chuva. Imagine a alegria do povo. Imagine a alegria do rei, né? Ao ver naquela terra seca, árida, uma chuva tão abundante, enchendo os rios, os poços, lavando tudo, a alegria de todos. Porque é assim, irmãos, quando Deus entra na nossa vida. Por mais que nós estivermos numa dificuldade, nós vamos conseguir se alegrar. Por mais que nós estamos ali passando por um momento difícil, nós sabemos que as bênçãos do Senhor vai chegar, que a vitória vai chegar, porque na presença do Senhor, a nossa vitória, aleluias, ela é garantida, né? Então imagine aquele povo, a alegria, né? Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer encher a sua vida, aleluia, com essa abundante chuva. Deus quer encher a sua vida, aleluia, uma abundância, aleluia, de alegria, de paz. Deus quer encher a sua vida, renovar a sua casa, a sua família, com essa alegria do Senhor. Não a alegria do mundo, né? Que a alegria do mundo vai lá, reúne e um fala uma coisa e outro. Às vezes pensa que vai reunir para o bem, acaba saindo alguma coisa ali e acabou, né? Mas o Senhor quer trazer para sua casa, para sua vida, uma alegria, uma paz, que ela venha a ser permanente, que ela venha a ser abundante.
assim como foi aquela chuva. Às vezes você pode pensar, mas eu não vejo nada de diferente, eu não vejo nada acontecer. Assim como aquele moço viu aquela nuvem tão pequenininha, sem nenhum sentido ali, achar que daquilo ali ia surgir um temporal, uma chuva tão grande, né? Às vezes você pode estar pensando dessa forma, mas o Senhor diz para você: somente creia. Tome a sua atitude, aleluia, com o Senhor e somente creia que Ele pode mudar toda essa situação de miséria, de dor, de tristeza, de angústia e trazer um renovo para a sua vida, um renovo de alegria, assim como houve naquele reino de Israel, né? Imagine a alegria de todos, né? Então é essa alegria que o Senhor quer trazer, porque a alegria do Senhor, quando ela chega na nossa vida, às vezes dizer que não passamos um momento difícil, claro que passamos. Estamos nesse mundo, estamos sujeitos a passar as dificuldades, enfim, mas sempre crendo que o Senhor vai entrar com uma providência, sempre crendo que o Senhor é a nossa proteção, né? Porque quando Ele entra ali, as portas que o inimigo abriu, o Senhor vai fechar. E Ele vai fazer uma limpeza, uma transformação, porque junto com aquela chuva veio tudo de bom, né? Veio os pastos, lavou tudo, apagou aquela poeira, enfim, veio tudo que era bom. É assim que Deus faz na nossa vida quando Ele entra. Quando abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós, aleluias, com Ele vem tudo o que é bom e o que vai nos trazer paz para a nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração e agora eu te convido, vamos orar, entregar nas mãos do Senhor, crê, aleluia, que Ele vai fazer essa grande obra na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, aqui nesse momento e nesta hora, Senhor, que eu apresento, Senhor Jesus, esta vida. Pai, vai visitando, Senhor, o lar dessa minha irmã, desse meu irmão, cobre com o teu sangue, opera uma grande obra, Senhor, que está, meu Pai, há tanto tempo afastado dos teus caminhos, vivendo uma vida, Senhor, que muitas das vezes não sabe mais como sair dessa situação, mas que hoje, Senhor, eu creio que há algo renovador, algo transformador da tua parte, Senhor, para esta casa, para esta família, para essas vidas, Pai. Tira todo esse medo, tira toda essa angústia, tira toda essa perturbação, que não deixa o teu filho, a tua filha ir para a tua casa, te servir, Senhor Jesus. Pai querido, tira todo esse impedimento, derrama cura, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão desenganados, Senhor, entra com providência agora, Deus maravilhoso, queima toda a fúria, queima, Senhor Jesus, toda investida do inimigo, todo o prato que o inimigo preparar, Senhor, para os teus filhos, que seja queimado agora, que seja queimado agora. Senhor, opera uma grande obra, opera um grande milagre, Senhor, nesse momento, assim como o Senhor operou um grande milagre lá sobre o reino de Israel. Senhor, opera um grande milagre dentro dessa casa agora, Senhor, sobre esta família, Pai, nesta empresa, Senhor, o teu filho que tem orado por esses negócios, Pai, entra com providência, visita, meu Pai, os hospitais, os centros cirúrgicos, Pai querido, vai visitando com teu poder, a tua glória, Senhor, repreendendo todo o mal agora, que saia em nome de Jesus todo impedimento. Pai querido, visita a tua igreja na terra, visita a tua igreja na terra, Senhor, cobre-nos, ó Pai, com teu sangue, acampa, Senhor, os teus anjos ao redor, visita, Senhor Jesus, os inscritos deste canal, Pai, abençoa cada um, cobre com o teu sangue. Ó Deus maravilhoso, entra com providência, Pai. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, Senhor, para a tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluias, por esse momento maravilhoso, né?
Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, muitas bênçãos, muitas vitórias, né? Receba aí a tua vitória nesse momento, amém? E desde já agradeço a minha rica oportunidade e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.